Olá, irmãos, a paz de Deus. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre um tema meio polêmico. Lembrando que eu não quero denegrir a imagem de ninguém, de nenhuma denominação religiosa. Meu único intuito é expor a minha opinião. Eu quero falar sobre a congregação cristã no Brasil e a salvação. E a religiosidade que há lá dentro. Bom, irmãos, eu me batizei com 15 anos. Eu me batizei não porque eu era convertido, não tinha conversão nenhuma, nunca tinha lido a Bíblia. Eu simplesmente fui no batismo, o ancião gritou lá: "Bem, pode ser tua última chance, seu último dia, amanhã pode não dar mais tempo. Olha, é a sua passagem." Aí conta um monte de testemunho falando de gente que não batizaram naquele dia e não conseguiu alcançar o próximo dia, morreram. Eu fiquei com medo e batizei, mas graças a Deus, Deus tem me sustentado. Sou pecador? Sou pecador. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz a palavra de Deus mentirosa. Mas eu não vim para falar de mim, eu vim para falar da congregação. Irmãos, não é novidade para ninguém que a congregação cristã no Brasil, em sua maioria, eles pregam que a salvação está lá dentro. E fora da congregação cristã no Brasil, não há salvação. Eu vou explicar para vocês como funciona alguém que participa de outra denominação religiosa, algum cristão, algum irmão na fé que é de outra denominação religiosa, como que alguns membros da congregação veem eles. Antes de eu falar, vou contar o que aconteceu aqui na cidade de Montemor. Eu estava congregando, um ancião mais velho aqui, não vou citar o nome dele, se quiser saber depois procure no relatório. Ele falou em cima da tribuna que não era para nós, membros da congregação, nem ter amizade com pessoal de outras denominações religiosas, porque eles eram sectários, nós éramos da graça. E Jesus não se misturava com sectários. E isso eu fiquei horrorizado. Eu só não saí da igreja por respeito à minha família que estava lá dentro, minha esposa, meu pai, minha mãe. Mas minha vontade era sair da igreja, irmão, porque ali o culto acabou para mim. Foi antes da palavra que ele falou isso. A congregação cristã no Brasil, irmãos, ela trata as outras igrejas como seitas. Seitas. Para eles são seitários, independente de qual igreja. Não faz parte da membresia da congregação, são seitários. Isso ninguém pode discordar. Como eu sei, eu fui batizado lá, como eu disse. Conheço muito bem a congregação. Se você já foi da congregação cristã no Brasil e resolveu ir para outra denominação religiosa, apóstata da fé, você se apostatou da fé, você parou, você não é considerado mais cristão, nem irmãos. Detalhe, não é todos que pensam assim, mas a sua grande maioria, graças a Deus, eu conheço muitos irmãos que não pensam dessa maneira, mas a sua grande maioria, você já era, você é apostatou da fé, você não era considerado mais irmãos, até um traidor da igreja. Mas e se você cometeu algum pecado moral, sexual, um adultério, e quer voltar para a igreja? Não, você já pecou. Você é pecador de morte, para você não tem mais jeito. Porém agora, irmãos, com a pressão que vem nos últimos dias, eles dizem que Deus pode perdoar, mas a liberdade na igreja, irmãos, a congregação cristã no Brasil não dá mais. O cristão que cometeu um pecado, batizou cedo, cometeu um pecado ou batizou tarde, enfim, nós somos sujeitos a erros, a pecados, nós somos todos carne e osso, seres humanos. Se nós pecamos dentro da congregação, pecado moral, é pecado de morte, você não tem mais salvação, a sua vida terminou ali, a sua vez passou, a sua chance já era, você desperdiçou a sua chance. E sabemos que não é assim que o Senhor Jesus nos ensina, nem as Santas Escrituras, não é dessa maneira que funciona. Ela tem o famoso pecado mortal. Então ela acha, irmãos, que ela é a detentora da graça, ela tem a graça nas suas mãos. Ela acha que fora dela não há salvação, em nenhuma outra denominação, que a salvação está lá dentro. Se colocando até às vezes, irmãos, acima de Jesus Cristo, acima do sacrifício salvífico do Senhor Jesus Cristo. Eu estou expondo a minha opinião e o que eu sei, tá, irmãos? Não estou falando mal da congregação. Então ela se põe, irmãos, acima do sacrifício de Cristo e fazem os seus membros não se tornarem cristãos verdadeiros, amarem a Cristo, o sacrifício de Cristo. Não. Ela faz os seus membros serem religiosos, amarem a placa da igreja.
Sabe qual a diferença do religioso, do cristão? O cristão verdadeiro, irmão, ele ama as pessoas. O religioso, ele ama as coisas, ele é apegado às coisas. Porque o púlpito tem que ser marrom, cor de verniz, tem que estar escrito o nome do Senhor Jesus aqui, o microfone aqui, outro microfone ali, uma cadeira atrás da tribuna, os bancos de madeira, tem que ser assim, pintada de cinza. É uma religiosidade. Porque a oração tem que ser de joelho, o culto tem que ser 1h30 certinho, os irmãos têm que ir de terno, a irmã tem que ir de saia comprida, tem que ir com um véu na cabeça, tem que ser 3 hinos. Isso é uma religiosidade, a pessoa se apega àquilo. E se alguém vai falar alguma coisa contra, a sua grande maioria, alguns irmãos, já não aceitam, criticam, rumam até brigas, irmãos, em prol da igreja, para defender a igreja. Se alguém estiver perto de um membro da congregação, ofendendo Cristo, ofendendo o sacrifício de Cristo, ele não está nem aí. Mas se alguém começar a ofender a igreja, a congregação cristã no Brasil, aí eles já pegam as 7 pedrinhas deles e vão tacar. É desse jeito que funciona a religiosidade. E ela coloca na cabeça dos seus membros que só ela tem a salvação. Eu conversando com uma membra da congregação cristã no Brasil esses dias, ela me contando que um irmão, uma certa época, ele cometeu um pecado de adultério. Porém, irmão, a esposa dele perdoou ele, tá até hoje com a esposa dele, tá? Foi um deslize que ele teve, enfim. Ela disse que a cidade inteira ficou sabendo, e um dia ele apareceu na frente da casa dela. Olha o ridículo, irmão, olha bem o ridículo. Ele apareceu na frente da casa dela, ela perguntou, irmão fulano, é verdade que aconteceu isso? Ele falou, foi verdade, porque ele vendia queijo. Ela falou bem assim, então faz favor, a partir de hoje você não aparece nem no portão da minha casa. Irmãos, eu fiquei com vontade de sumir aquela hora. Eu falei, eu não estou ouvindo isso. Porque a hora que o pecador precisa de ajuda, precisa de ser reconduzido a Cristo, arrependimento, é a hora que a igreja fala, agora é você e Deus. Irmãos, não é assim que funciona. Quando o pecador cai, é a hora que nós precisamos estender as nossas mãos, estender os nossos braços e reconduzi-lo ao arrependimento. Porque a palavra de Deus diz, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, o que eu quero dizer, a salvação está, só para finalizar o vídeo, está só na congregação a salvação? Não. A salvação está em Cristo. Ela é pela graça. A congregação acredita que a salvação você tem que pagar um preço, é pelas obras. Você tem que ser religioso, tem que ser legalista. Senão você não alcança a sua salvação. Estou falando mal da congregação? Não, irmão, estou expondo algo que vem me incomodando já faz algum tempo e eu prometi fazer esse vídeo. Então ela acha que ela tem o monopólio, o poder ali da graça, é só eles. Eu vou ler para vocês aqui aos Efésios, capítulo 2, o verso 8. Olha o que está escrito. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação está em Cristo Jesus. As obras, sem a fé, ela é morta. Mas as obras, elas não influenciam na nossa salvação. A salvação nos influencia a praticar boas obras. Nós praticamos boas obras não para ser salvos, mas porque somos salvos, para testemunhar o sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, você que às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, que você faltou força, você se machucou nessa caminhada, irmãos, não fica preso a doutrinas humanas. Não deixa ninguém falar que você não tem perdão, que você está morto, enterrado. Pode saber que Deus te ama. E como o Pai recebeu o Filho pródigo de braços abertos, eu tenho certeza, se você voltar para Cristo, não é só para a igreja não. Você tem tantas igrejas a seu gosto. Esses dias aí o líder da igreja congregação disse, quem não está feliz aqui pode procurar outra. Então, irmãos, existem várias denominações. Procure uma igreja bíblica que pregue a Cristo. Procure uma igreja onde Cristo é o centro do culto. Uma igreja onde tem estudo bíblico, onde você aprenda isso daqui. Porque isso daqui é a palavra de Deus. Lembrando que a congregação cristã ela mudou a sua primeira regra de fé. Ela tirou
que a Bíblia é a palavra de Deus, por a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E desde quando a congregação mudou essa regrinha de fé deles, eu não consigo mais ficar lá dentro, irmãos. Eu me libertei lendo a Bíblia. Não estou falando que quem está lá não vai para o céu. Quem salva é o Senhor, não a denominação religiosa. Tem muitos lá, que é o caso dos meus pais. Vou citar eles aqui porque são meus pais. Eles acreditam que a salvação está em Cristo. Estão lá porque gostam. Foram criados lá e estão lá. Mas eles sabem que quem salvará eles é o Senhor Jesus, independente da igreja. Então esse é meu recado, irmão. A graça não é somente de uma denominação. Ela não fica presa a um título, a um CNPJ. A graça, ela é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, nos deu vida eterna, junto com o nosso Pai Deus. Glória a Deus. Então, irmão, se anime e acredita, para você ainda tem jeito. Não deixe ninguém falar que você já era, que você é um apóstata, um pecador. Somos todos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Deus que te abençoe. Fique com Deus. Paz de Deus com todos.